Pessoal aí que nos segue, né, o canal Motiva, também na minha página no Facebook, que é Motiva Gesso São João da Boa Vista. Eu quero fazer esse vídeo aqui e falar para vocês, né, um pouco sobre o acabamento de gesso liso. Quais os motivos que a gente tem para poder fazer o gesso liso ao invés de fazer a massa fina? Gente, na verdade, esse é um tema que é muito pessoal, assim, e divide muita opinião. Então, o que eu quero trazer para vocês, eu vou trazer, como eu sou gesseiro, eu vou trazer para vocês as vantagens de fazer o gesso liso. Sim, claro, a massa fina também tem as suas vantagens, mas eu vou em defesa do gesso porque eu sou um profissional do gesso, correto? Então, uma das grandes diferenças, né, que a gente encontra entre o acabamento de gesso liso e da massa fina é que a massa fina, geralmente, ela acaba ficando um pouco mais rústica do que o gesso. O gesso, vocês podem perceber que ele vai ficar bem mais liso e pronto para pintura. Então aqui, ó, é uma parede que eu fiz o gesso liso, certo? Então ela fica bem lisinha mesmo, propícia a já estar recebendo gesso, a tinta, aliás. Aqui a gente tem, ó, acabamento de gesso liso. Já no caso da massa fina, sim, ela já é rústica, né? Ó, tá vendo? Ó? Ela já é áspera. Então, eu vi já muita gente que optou por fazer a massa fina e depois de ter feito a massa fina, acabou na mesma casa passando massa corrida na casa inteira. Quer dizer, que vantagem que essa pessoa teve em fazer a massa fina? Nenhuma. Então, uma das vantagens, né, seria o resultado final, porque, na minha opinião, a melhor massa fina feita, o cara pode fazer a massa fina mais top possível. Ela não se compara ao gesso liso, na minha opinião. O acabamento de gesso, quando bem feito, é muito bom. Então esse é um dos motivos. Tem um tema que é também bastante, assim, não vou falar polêmico, ele divide também bastante opiniões, que é com relação à umidade. O gesso não aguenta umidade, fato, o gesso não vai aguentar. Então, se for um ambiente como uma cozinha, você não vai optar pelo gesso, porque o gesso você não vai poder molhar ele, enfim. Mas vamos supor que se for uma casa que tem problemas de umidade, a umidade ela vai estragar tanto o gesso quanto a massa fina. Então, por exemplo, o gesso e a massa fina, a durabilidade dele no caso de umidade são diferentes, porque o gesso, se tiver umidade, o gesso já vai estragar rápido, ele não vai aguentar. Então, se for um ambiente que estiver puxando umidade do chão, da parede, ou então algum vazamento no teto, realmente o gesso não vai suportar. Mas a massa fina, ela vai durar mais tempo na umidade, só que uma hora ou outra ela também vai estourar. Uma hora ou outra também vai acontecer de estragar a massa fina. E qual que é a maior vantagem no caso do gesso? Se porventura uma parede foi danificada por umidade, mas essa parede foi feita em gesso, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar, né, aquela parte onde foi danificada em gesso, vai ter que resolver o seu problema de umidade, né, antes de fazer o acabamento novamente. E aí você consegue refazer esse trabalho. Se você refazer o gesso, você não consegue identificar que foi feito ali um conserto. Por quê? Porque o gesso ele dá emenda. Ele não mostra essas emendas. Ele, quando você refaz essa parte, ele fica bem acabado. Por isso que, né, propicia o gesso. As molduras que a gente faz de metro em metro, faz as emendas e ficam boas. O gesso 3D, ó, aqui tem um painel de gesso 3D. Lá também. Então, quando você calafeta e faz as emendas, não mostra as emendas. As emendas somem. Já no caso da massa fina, se porventura você precisar estourar e depois precisar fazer um consertinho, nunca mais fica bom.
a massa fina não dá acabamento. Então aí depois você vai ter que fazer outros tipos de acabamentos em cima da massa fina para tentar resolver. É muito difícil ficar bom. Então esse é mais um motivo que eu tenho para poder optar pelo gesso liso ao invés da massa fina. E outro fator muito importante é com relação à economia. O gesso, o acabamento em gesso, ele acaba saindo muito mais barato e mais viável do que a massa fina. Se você for colocar na balança, para custo final, né, custo-benefício, o gesso também, além de tudo, ele ainda é mais barato do que a massa fina. Então são esses aí os principais fatores, né, para a gente optar aí, ao invés da massa fina, o gesso liso, tá certo? Então assim, é um feedbackzinho, né, o básico do básico, mas como esse é um questionamento que eu sempre recebo, né, que as pessoas sempre me perguntam, decidi fazer esse vídeo e falar um pouquinho sobre o tema. Mas tem casa que faz a massa fina e fica legal, fica muito bom, gasta um pouquinho mais, mas isso não impede de ter um bom acabamento, uma durabilidade boa, e é muito opcional, mas assim, o gesso compensa bastante, né? Então é isso, né? Espero ter sanado as dúvidas, e quem ainda tiver dúvida ou algum questionamento, deixa o comentário, né? Deixa o comentário no vídeo, e aquilo que eu puder, né? Que eu tiver a resposta, vou estar orientando, e o que eu não souber, eu vou aprender para poder te dar esse retorno. Valeu?